Eu quase morri de raiva quando o escrivão de polícia falou isso pra mim. Eu estava no começo da minha advocacia, acho que eu não tinha nem um ano ainda, e uma colega me indicou um caso para atuar. Eu fui até a cliente, porque eu não tinha escritório, atendi ela na casa dela mesmo, ela fez um café e até lembro, o café estava muito doce e eu nunca gostei de café muito doce, não gosto de muito açúcar no café, então isso me marcou um pouquinho. Aí, ouvindo a história da cliente, ela me disse que tinha emprestado a sua conta bancária para um terceiro receber um seguro DPVAT e sacasse esse dinheiro, entregasse para ele, ficaria com uma quantia na sua conta. Não me recordo se era R$1.000, R$1.500, alguma coisa nesse sentido. E ela tinha sido intimada para ir até a delegacia prestar o seu depoimento no curso da investigação. Eu orientei ela nunca tinha pisado numa delegacia e estava muito abalada, o que é normal e é o que a gente verifica no nosso dia a dia. Eu combinei com ela para a gente chegar um pouco antes, para que eu conseguisse conversar com ela, né? Hoje eu faço isso aqui no escritório, eu chamo no escritório, mas naquela época sem escritório, eu acabei conversando com ela ali na frente da delegacia mesmo, na oportunidade que eu falei para ela como ela iria acabar se portando naquela oitiva, naquele interrogatório. E eu lembro que eu tinha convidado um amigo para ir comigo, que também estava começando na advocacia, e curiosamente ele também se chama Matheus. Eu encontrei ela, disse que eu avaliei os autos da investigação, porque eu fiz um requerimento prévio para ter acesso antes de chegar lá, e eu acho que é importante, se você está começando, sempre faça esse requerimento para você não chegar lá no escuro, sem saber o que está acontecendo. Mas voltando para o caso, eu acabei orientando ela a ficar em silêncio. Então nós entramos na delegacia, oportunidade em que eu falei que nós tínhamos uma oitiva agendada para aquele horário, e disse o nome do escrivão que tinha entrado em contato. Passados uns 5, 10 minutos, fomos chamados para a sala do escrivão, e quando nós entramos na sala do escrivão, eu tive que controlar um sentimento que até então eu nunca tinha sentido na atuação profissional, até porque estava muito no começo e não tinha passado por aquilo antes daquela oportunidade. O escrivão qualificou a cliente, tudo certinho, ele estava de lado, ele nem olhou para a gente enquanto ele estava no computador de lado, ele terminou a qualificação e nessa oportunidade eu falei, doutor, a minha cliente vai ficar em silêncio, a opção dela é pelo silêncio. Então ele disse com uma voz monótona, tudo bem, doutor, mas eu vou perguntar mesmo assim. Só que a lei de abuso de autoridade tinha acabado de sair e eu tinha lido ela por completo. E aí eu parei, pensei e tive que fazer uma intervenção. Eu falei, doutor, longe de querer te arrumar problema, mas a nova lei de abuso de autoridade impede que o doutor pergunte quando a pessoa a ser ouvida manifesta o seu interesse por ficar em silêncio. E foi nesse momento que ele virou a cadeira e olhou para mim finalmente. Ele disse, é doutor? Eu falei, se o senhor quiser, pode acessar no seu computador a lei, que está lá no artigo 15, parágrafo único, inciso 1, salvo engano é o inciso 1. E para minha surpresa, ele foi lá e fez, acessou a lei, olhou, e aí veio um comentário completamente impertinente, mas eu tenho isso marcado na minha memória, e ele me disse o seguinte, doutor, pois é, a gente não pode mais nem trabalhar. Bom, essa foi uma situação de quase abuso de autoridade, e a moral da história aqui é a seguinte, será que se eu tivesse entrado em conflito com esse escrivão, eu não poderia ter sido preso, assim como aconteceu com aquela advogada lá que ficou famosa, acho que foi no estado de Goiás, que o delegado acabou entrando no escritório dela e prendendo ela em flagrante. Enfim, a moral da história aqui é, com a técnica, serenidade e postura, você não precisa gritar, você não precisa bater boca. E essa é a orientação que eu sempre tento passar para os meus alunos. Até porque, em que pese ele esteja abusando de sua autoridade ou abusando da sua posição, aquele escrivão ainda estava ali numa posição de autoridade, eu não tinha por que negar essa autoridade a ele. Lógico que se ele prosseguisse com aquele interrogatório, posteriormente eu poderia adotar alguma medida contra ele, inclusive registrar um boletim de ocorrência por crime de abuso de autoridade. Até porque prosseguir no interrogatório de quem manifestamente deseja ficar em silêncio é um crime. Então, se um dia você se deparar com um abuso de autoridade ou um quase abuso de autoridade, um início de abuso de autoridade, eu recomendo que você adote uma postura técnica, continue firme, mas se comunique de forma respeitosa. Não faz sentido você começar a bater boca ali, a não ser que você queira isso e queira também uma grande exposição midiática, talvez isso te ajude de alguma forma, mas a minha orientação é, adote uma postura serena, técnica e demonstre que você sabe o que você está fazendo. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Baz, eu sou advogado criminalista e a minha missão aqui é contribuir para que outros advogados criminalistas tenham segurança para atuar no direito penal. Então já me segue aí.